do mundo. E nessa semana a gente conta, né, com mais de 1.000 eventos em mais de 20 idiomas. A celebração global, ela acontece anualmente, né, para a profissão do coach, e a primeira edição dela aconteceu em 1999. O objetivo desta semana é educar o público, né, clientes, líderes, enfim, todas as empresas, sobre o valor em trabalhar com um coach e reconhecer os resultados do progresso e trabalhar com um coach profissional. Então, a gente tem todas essas missões dentro de tudo isso que a gente entrega e que fornece gratuitamente para esse público que nos assiste. Antes de iniciar esse painel sensacional, porque vocês vão ver, gostaríamos de agradecer aos associados, aos líderes regionais, né, ao comitê do Conselho Deliberativo, aos nossos patrocinadores, né, a Profit Coach, a Ericsson College, a Uzi Coach, a Climb, a Coach Skills, a PAN, a Escola de Coaches, a Ecosocial, todos eles fizeram parte desse evento, e sem eles a gente também não poderia estar aqui, né, proporcionando todos esses conteúdos para vocês, tá? Estamos nas redes sociais, eu peço que vocês sigam, comentem, sigam a ICF, Joana vai passar depois lá todos os nossos links de redes sociais, para que vocês possam conhecer mais do coach, porque isso é uma dúvida muito grande ainda, principalmente aqui no Brasil, de como é que o que é que significa realmente a nossa profissão e o que que a gente faz, né? Eu aviso a todos que esse evento concederá créditos de educação continuada em RD, com a emissão de certificado pela ICF Global. A solicitação do envio do certificado só será possível através do preenchimento do formulário para certificado no link que será compartilhado ao final desse evento. Então, fiquem ligados que o link vai estar aí, e a gente só recebe o certificado para quem não é coach ou quem não é da ICF, ainda não entende. É um certificado que dá a possibilidade de a gente ter crédito de educação continuada. Então, vamos iniciar o nosso painel, né? Já são 8h39, que é a jornada de um Master Coach para a ICF. Vamos descobrir agora quais são os desafios e aprendizados de uma jornada de credenciamento de Master Coach. Credencial mais alta da International Coach Federation, gente. Olha que responsabilidade. Vamos ter a oportunidade de escutar os MCCs e conhecer um pouco mais de suas histórias, e vocês saberão o que é ser um Master Coach para a ICF. Estamos muito felizes em receber para a entrevista os nossos 3 lindos convidados, que é a Joana de Lacerda Camargo, a Rosângela Barcelos e o Roberto Rich. Eu falei certo, né, Bob? Coaches MCC ICF e conselheiros do Conselho Deliberativo da ICF no Brasil, e com muita experiência para compartilhar conosco. É uma grande satisfação tê-los aqui com a gente e agradecemos em participar dessa semana tão especial conosco. Para começar esse debate, essa entrevista, porque a gente pensou em uma entrevista, tá, gente? Porque são muitas dúvidas para o CMCC, então a gente pensou em um bate-papo bem informal, que vocês também podem participar em uma entrevista. Então, para começar, eu gostaria que eles pudessem se apresentar, para que vocês possam conhecer esses 3 Master Coaches que hoje nos representam e que eles possam falar um pouco deles. Juliana. Bom, Carina City, né? Carina Cidade no Brasil, Carina City lá fora, né? Isso. Bom, nos anúncios que a gente fez de hoje e também agora, eu sei que o convite para eu começar a falar antes, meu nome está antes, é porque a ordem é alfabética, porque se fosse por ordem de importância, ficaria bem lá para trás. Então, galera, é só porque é alfabético que eu estou começando antes. Isso. Bom, primeiro, é uma super honra estar aqui, é uma honra, eu até postei, assim, que realmente eu me sinto muito privilegiada e muito honrada de estar no meio de pessoas que eu admiro, respeito e sigo, né, o exemplo. E para eu falar um pouquinho de mim, eu vou falar um pouquinho da minha carreira. Eu, na verdade, comecei a minha vida profissional como coach e vou finalizar como coach. Deixa eu explicar o que significa isso. Eu comecei trabalhando, minha primeira atuação profissional foi com 15 anos. Eu era atleta profissional, eu fazia Quando eu contei aqui entre nós, todo mundo, nossa, o que é isso? E é sempre a reação que eu tenho. Eu comecei a minha vida, eu fazia um esporte que se chama volteio equestre. Quem tiver aí curiosidade, depois procura lá no YouTube. Em inglês se chama vaulting, e aí você pode buscar campeonato mundial, que você vai achar alguma coisa legal. Eu era da seleção brasileira,
e com 15 anos eu comecei já como coach interina de times de iniciantes. Então, eu era uma criança dando aula para criança, subir e fazer pirueta em cima do cavalo, tá, gente? Era mais ou menos isso. E aí, depois, eu fui fazer direito. Sabe aquela coisa que você não sabe muito bem o que você vai fazer da sua vida? Eu fui fazer direito, tá, gente? Porque eu não sabia o que eu queria fazer da minha vida. E meu pai falou que eu ia ser uma boa advogada, e eu acreditei. Aí eu fui lá fazer direito. E aí eu comecei minha carreira trabalhando como advogada, tal, mas migrei para recursos humanos. Fui trabalhar com recrutamento. Eu trabalhei para a Spencer Stuart, né, que é uma companhia global aí de search. Depois fui sócia de uma companhia de recrutamento, até que eu comecei a fazer a transição na época daquela crise do subprime. Eu recebi um coaching de uma pessoa que fez ex-social, que eu tenho um baita de um carinho, admiração, e eu falei, gente, como assim? Dá para ganhar a vida ajudando os outros, né, a serem melhores, serem mais produtivos, serem mais eficazes? Acho que eu quero, hein? E aí eu comecei uma formação no final de 2010, e aí a minha primeira formação, e graças a Deus eu já fui pela linha da ICF, né, gente? Porque hoje eu acho que ali faz quase 12 anos que eu fiz essa virada de chave, e naquela época já era confuso, hoje é muito mais. Eu recebi a bênção mesmo de já entender que o caminho era pela ICF, e aí todas as minhas formações foram pela ICF, eu fiz a virada de chave mesmo no dia 1º de janeiro de 2011, né? E aí eu comecei trabalhando como coach, fazendo parte dessa comunidade incrível, e realmente eu me sinto muito privilegiada, porque eu acho que tem muita gente bem intencionada, que quer trabalhar o coaching, mas que não entendeu que a jornada possível e a jornada séria e a jornada diferenciada era essa linha, né? Essa linha de conduta aí da ICF, de linha de formação. Então, sou mãe, na verdade, sou mãe, sou madrasta, tenho uma atuação também paralela ao meu trabalho, né, no dia a dia, que é uma atuação voluntária. Acho que esse é um pouquinho de mim. Esqueceu de falar do hipismo, que eu achava ótimo essa Não, parte. então, foi como eu comecei, eu fazia ginástica olímpica em cima do cavalo. Se eu não fui clara com isso, porque eu era, não, talvez eu não tenha, o vaulting, né, que é para o pessoal procurar aí no YouTube, era uma ginástica olímpica em cima do cavalo, que eu comecei com 11 anos, parei com 18, era da seleção brasileira, eu fazia malabarismo em cima do cavalo, gente, e aí com 15 anos, eu dava aula para crianças mais novas que eu, para fazerem malabarismo em cima do cavalo. Então, desculpa se eu não foi clara. Não, essa não se isso. E aí, maravilhoso. Então, eu era uma coach interina, e hoje eu sou uma coach integral, entendeu? Então, essa é a ideia. Já começou já sendo master coach, fazer ginástica olímpica em cima do cavalo, já não é? Aí vai todo mundo agora dispersado do painel e vai olhar lá no YouTube. Cara, o que é esse negócio? Não, galera, deixa para depois. Ver depois. Julie, agora vamos para a Rosângela, porque Bob vai ceder as mulheres. Mas foi bom você ter me chamado, Karine, porque olha como a gente tem coisas em comum, viu, Juliana? Que curioso. Não tinha te ouvido ainda, a gente está junta no conselho, mas eu não tinha te ouvido ainda, né? Então, eu vou começar falando das coisas em comum, né? Primeiro, dizer que estou muito feliz de estar aqui, dá uma sensação dentro da gente maravilhosa, né? De pertencimento, de validação da nossa caminhada, enfim, é muito bom. Mas eu fiz hipismo também, 2 anos, né? Amo cavalo. Tenho uma filha de 13 anos hoje que está fazendo equestre, né? Está fazendo todas as modalidades, também ama cavalo. Também fui atleta, joguei basquete 7 anos, né? Na minha vida, fui da seleção aqui de Campo Grande. Não temos bastante em comum. E algo curioso assim da minha caminhada, falando um pouco de mim, é que eu sou formada em psicologia, né? Formei aqui, sou de Mato Grosso do Sul, na Universidade Católica aqui, né? E as aulas que eu tinha, que eram ligadas à organização, né? A essa questão do desenvolvimento organizacional, eu matava quase que todas. Eu não gostava, né?
Na minha cabeça, na época de psicologia, eu acreditava que meu sonho era ser uma grande psicanalista, então eu só assistia às aulas da área clínica. E quando eu me formei, obviamente, porque o meu sonho era, achava que era esse, né? Eu me aprofundei na psicanálise, fiz cursos, fiz formações, abri meu consultório, fiquei 8 anos atuando na clínica. Não passava pela minha cabeça nem um lampejo de fazer o que eu faço hoje. Mas, como a vida é maravilhosa, né? Eu resolvi me inscrever numa formação de psicanálise, e a gente passa por um processo de seleção, né? Para entrar, e eu não entrei. Então, não entrei, as minhas amigas entraram e eu fiquei, aquela foi minha primeira fenda, né? Eu caí lá no chão, porque eu fiquei indignada. Como é que eu não ia, como é que eu não passei em algo que para mim era meu sonho? Como assim? E daí eu fui buscar esse feedback com uma das psicanalistas que me entrevistou, e ela foi um pouco de coach naquele momento, hoje eu vejo, e a pergunta que ela fez para mim foi: você tem certeza que essa é a sua praia? Naquele momento eu pensei rapidamente, essa mulher é louca, né? Claro que eu tenho 8 anos que eu estou investindo nisso, como é que eu não tenho certeza que essa é a minha praia, né? Bom, mas a gente aprende na dor, né? E foi quando surgiu aqui em Campo Grande a primeira formação da SBDG, pode ser que alguns que estejam aqui conheçam, que é a formação em dinâmica dos grupos. E aí, como eu estava muito desiludida da vida, eu falei, vou fazer essa formação, né? Já que não deu psicanálise e tal. Fiz a SBDG e foram 2 anos, e quem sabe sobre a SBDG sabe que nós somos revirados do avesso, literalmente, né? Mexe demais com a gente. E eu descobri nessa formação, de fato, que minha praia não era clínica. Fechei meu consultório, né? Depois de 8 anos, não foi nada fácil. E foi quando, coincidência ou não, que não existem coincidências na minha opinião, né? O universo me trouxe a primeira formação de coaching, né? E eu comecei aí, né? Em 2007, com a minha mestra Eliana, que está aqui, eu acho que está aqui na sala, né, Eliana? Querida Eliana. E daí não larguei mais, né? Fiz 3 formações e eu nunca esqueço a gente sempre fazia as tríades em sala, né? Que os mestres traziam para nós. Eu nunca esqueço, uma colega falou para mim assim: nossa, mas você já fazia coach? Eu falei: não, eu era da área clínica e tudo mais. Não, mas você tem um talento, você tem um dom. Aquela frase ficou na minha cabeça de um jeito que virou um mantra, né? E eu fui buscar saber se eu tinha esse dom, se eu tinha esse talento realmente, né? Que talento era esse que eu nunca tinha percebido, né? Coisa curiosa, né? Mas enfim. E aqui estou, né? Como coach, larguei a clínica, né? E fiz 3 formações de coaching, investi fortemente no meu autodesenvolvimento, mergulhei de cabeça em tudo quanto é coisa que eu via fora do Brasil. E cada vez que eu mergulhava e cada vez que eu pisava nessa área do coach, eu via e acreditava, né? E fortalecia dentro de mim assim: nossa, como é que eu fiquei 8 anos sem enxergar que não era isso que eu queria ser, né? Mas graças a Deus eu consegui ter essa disrupção na minha vida, porque senão talvez eu teria fechado clínica e estaria sendo frustrada, uma profissional frustrada, quem saiba hoje, como muitas colegas eu vi que se perderam no meio do caminho, né? Essa sou eu. Então, é um prazer. Acho que é um pouco, Karine. Depois a gente fala mais. Muito bom, que ótimo. Eu vejo muita coisa aqui bacana, porque assim eu vejo coisas né, que se conectam, porque vocês se tornaram coach, né? Vejo as mudanças, a transição, a superação. Então, também tem coisas comuns assim que eu acho que mostram por que a gente escolheu essa profissão, né? Agora o Bob, vamos ver o que o Bob vai trazer aí. Pô, gente, eu fiquei bom dia primeiro, né? Agradecer a oportunidade de estar aqui e rever tantos amigos e estar aqui ao lado, né? Está a Juliana de um lado, o Rô do outro aqui comigo. Então, isso aqui é uma honra e um prazer muito grande. Mas eu fiquei rindo aqui sozinho, porque eu falei assim, as duas adoram cavalo, só que o meu cavalo é mecânico, e daí eu fiquei me imaginando fazendo pirueta em cima de uma moto, né? Mas não...
Você ri, né, Chico? Mas é verdade, eu não dá, não. Mas apesar que eu faço alguns malabarismos, porque o meu malabarismo de moto é quando eu pego uma estrada boa, é poder andar sem segurar a moto, né? Andar no equilíbrio, usar o equilíbrio físico. Então, o meu malabarismo de cavalo é em cima de moto. Eu sou um apaixonado por duas rodas e aproveito muito. Eu falo que andar de moto, para mim, é meditação em movimento. Porque em cima de uma moto, eu faço muita correlação com o coaching, porque assim, tem que ter presença o tempo todo. Tem que ter foco, mas, ao mesmo tempo, usufruir de tudo mais que acontece ao redor de uma moto. Então, eu literalmente viajo em cima de moto. Eu sou um apaixonado. Mas eu não vim aqui para falar de moto, não, né? Vim contar um pouco mais da minha história. Eu sou psicólogo, eu sou um profissional da área de humanos, sempre trabalhei em organização. E quando eu cheguei na posição de diretor de recursos humanos, eu vi que não era nada disso que eu queria. Eu não queria ficar sentado atrás de uma mesa, cuidando de rotinas, de procedimentos e projetos, estratégias. Meu negócio era a área de desenvolvimento, era a área de formação de pessoas. E por ter seguido, né, essa minha escuta da área de formação e desenvolvimento de pessoas, um dia apareceu o coaching na minha vida, mas apareceu de forma um pouquinho diferente. Eu sempre incluía nos meus programas de desenvolvimento uma ação que era acompanhamento após as sessões de desenvolvimento. A cada treinamento, a cada turma, tinha um encontro de acompanhamento. E uma colega do Rio de Janeiro chegou para mim e falou assim: eu fiz um curso, você tem que fazer. Falei, mas por que não? Vai fazer, depois nós conversamos. E foi quando eu fui fazer minha primeira formação em coaching, né, que era um programa de introdução ao coaching, um programa de 2 dias. E eu fiz a introdução em 2 dias, uma semana depois eu fui fazer o complemento desse programa, que eram mais 7 dias, e daí eu não parei. Isso daí foi em 2001. E algo que me mobilizou muito, para mim, um dos grandes mestres, que é o Joseph O'Connor. O Joseph, ele é inglês, ele não falava uma palavra em português. E ele fazia sessões de coaching com um tradutor ao lado. Mas o que mais me chamava a atenção é que, às vezes, ele não esperava nem o tradutor falar nada, ele já fazia uma pergunta para a pessoa. E aí foi quando eu comecei a aprender o que era escuta ativa. Eu falei, gente, como desenvolver isso daí, né? A escuta sem estar entendendo uma palavra do que o outro está falando. A sensibilidade, a habilidade que ele teve, foi algo assim que me encantou. Eu falei, puxa, é isso que eu quero. E foi daí que eu iniciei a minha caminhada como coach, né? Com esse processo. Vim conhecer a ICF só futuramente. Fui fazendo muitos caminhos dentro desse processo. Mas o que mais me encanta foi essa descoberta, assim, de ver. Eu ficava assim atônito de ver como que alguém, né, consegue desenvolver isso aí. Falei, bom, se alguém consegue, acho que eu também consigo, né? Vim buscando. Mas depois eu falo da minha jornada, que é um pouquinho mais para frente. E aí, só para completar, eu sou pai de um filho biológico, do Victor, que mora na Austrália. Tenho 3 filhos não biológicos, mas são mais do que filhos do coração, são filhos mesmo. 3 netos, adoro meus meninos. Eu falo que eles são meus grandes mestres, porque eu tenho que me atualizar o tempo todo, né? Eu já estou com uma geração mais nova aí com os netos, tendo que aprender muito com eles. E então, isso daí é só um pouquinho de mim, porque senão eu não paro de falar, né, Karine? Cidade.
Karine City, eu adorei. Isso daí vou incorporar agora. Se virar Karine City, é tudo de bom. Oh, meu Deus, gente. É só para descontrair um pouco. Caricite. Gente, eu acho isso muito legal. Pela apresentação de vocês, vejam que painel, né? Por que a gente se torna coach, que a gente vai falar um pouco sobre isso. Mas eu anotando assim, os três, né? O que eles, desde o começo, né? E eu também, eu fui dançarina há muito tempo. Então, é muita coisa assim, presença, foco, porque para a gente fazer, né? Para subir no cavalo, fazer, né? Uma apresentação, você tem que ter foco, tem que ter concentração, tem que ter, né, estar concentrado, até mesmo gerar empatia com o cavalo para que ele não te derrube, não é isso? Então, olha quantas coisas a gente já vinha exercitando para se tornar que nós somos hoje, né? Eu fico pensando nisso, por que nós somos? Eu costumo perguntar assim, quem você se tornou? Então, a gente se tornou exatamente, o caminho estava dando essas dicas para a gente, né? Essas modificações, essas ansiedades, enfim. E para que a gente possa começar assim, com esse painel, para entender o que é o Master Coach, né? Porque nós somos coaches, temos várias certificações, a gente passa por evoluções, é normal em qualquer profissão, né? Em qualquer carreira que a gente vá seguir. E, novamente, eu separo isso, né? Porque, como diz Rosângela, ela se formou em uma coisa e seguiu outra coisa. Então, a carreira é muito voltada ao seguir o que eu quero realmente. Então, eu queria que Bob, né? Que é o mais decano da turma aí da galera, né? Me falasse o que realmente ser um Master Coach para ICF. Gente, virar decano é tudo de bom, mas tudo bem, Karine, vamos lá. Ó, assim, se tornar Master Coach, e eu não quis falar antes, mas eu falo agora, eu também fiz SBDG, e na SBDG tem uma linguagem que a gente usa, que é um processo, que é uma curva de maturidade. Né? Você começa participando de um grupo, vivendo, dessa vivência você passa a coordenar com um colega, depois você coordena junto com o coordenador, daí você vai para um processo de formação para se tornar facilitador da metodologia, é uma curva de maturidade. E se tornar MCC, para mim, também é uma curva de maturidade. A gente começa com 100 horas, que é a acreditação mínima para se tornar um coach associado certificado, onde se exige que você tenha pelo menos 100 horas de atendimento. Quer dizer, tem alguma prática, tem alguma vivência. E é um estilo de fazer coach, porque normalmente quem tem 100 horas sai de uma escola carregado de ferramentas, carregado de recursos, carregado de prática, e vai colocar tudo isso em prática. Né? Eu também comecei usando Roda da Vida, né? E eu não tenho nada contra a Roda da Vida, não, mas era o que eu usava. Eu achava que era importante eu usar a Roda da Vida para poder atender meus clientes. Então, esse daí é um primeiro começo. Para se tornar um PCC, um profissional coach certificado, você precisa de 500 horas. Quer dizer, então, é uma maturidade de atendimento, é uma maturidade de escuta, é uma maturidade de presença, é uma maturidade de soltar a direção e dar a direção para o coach, para o cliente. Como ACC, eu me via muito como eu dirigindo o veículo para ele e não ele, né, assumindo. Agora, ao mesmo tempo que eu largava também como PCC, muitas das vezes eu tinha vontade de, no banco do passageiro, colocar a mão na direção e fazer alguma coisa para ele, e muitas das vezes também eu fazia isso. Então, é um processo de maturidade que vai crescendo. Quando a gente tem um caminho e vai se desenvolvendo através de mentoria, através de supervisão, através de convivência com colegas, através de estudos, a gente vai ganhando um outro grau de maturidade no nosso ser coach. É uma mudança que, na minha leitura, é sair do fazer coach para o ser coach. Aí é um desenvolvimento pessoal. E a minha percepção é que o MCC, para conquistar essa acreditação, no mínimo 2.500 horas de atividade. E 2.500 horas de atividade é um percurso, é um caminho.
mas não é só o número de horas, é a prática, é a escuta, é estar presente com outros colegas, é estar acompanhando, estar desenvolvendo. Nós vamos estar compartilhando um pouco da nossa experiência aqui para frente. Então, essa curva de maturidade é fundamental. E quando a gente fala horas, não são só horas que nós estamos falando, mas é um mínimo exigido, né? É o como nós atuamos como coach, como que é o nosso papel ao lado de um cliente, como nós desenvolvemos as competências. E a ICF tem algo que é fantástico, né? Hoje, vendo no meu percurso e vendo no percurso de um MCC, que a gente tem uma referência, que são as competências, os comportamentos esperados em cada uma das competências, e nós temos um código de ética que é o que nos baliza. Eu falo que para estar na ICF tem algo que é fantástico. A ICF faz somente uma pergunta para a gente, quando a gente quer entrar e ingressar. Se nós concordamos e aceitamos com o código de ética. Ela não pergunta mais nada, ela pede referências, mas a questão é, ok, você vai respeitar uma ética profissional? Perfeito. Então, é esse caminho que cada um vai percorrendo, e é uma curva de maturidade, gente. A minha referência é, não sei se Rô ou Ju querem completar algo, mas apesar de eu ser decano, né, Karine? Vamos lá. Mas foi bom a sua explicação para as pessoas entenderem o que é também chegar ao MCC. E aí vai minha pergunta para as meninas, né, para a Juliana e para a Rosângela. Como foi essa evolução para o MCC? Né? Se vocês sentiram essa curva de maturidade, como foi? Chegar nesse C, eu adorei isso, do fazer coach e do ser coach, eu acho que faz todo sentido. Então, me fala um pouquinho, Ju. Já vou começar agora, pode ser? Então, vai lá, Rosinha. Então, eu estava ouvindo o Bob falar em curva, também passei por essa curva de maturidade da SBDG, né? Mas, quem me conhece aqui, né? Tem vários mentorandos aqui, quero dar um beijo, um abraço para os queridos que estão me ouvindo, pessoas, colegas, né? Amigos, todo mundo. É tão bom ver as feições conhecidas, né? E conhecer os demais que a gente ainda não teve contato. Mas, para mim, eu acho que não é uma curva. Para mim, é uma estrada. Porque não tem só curvas. Tem descidas, tem vales, tem serras, tem quebra-mola. Em alguns momentos, a estrada está interditada, você tem que parar o carro e descer. Outros momentos, você tem que colocar o pé no acelerador e ir. Outros, você vai ter que frear. Então, para mim, foi uma estrada onde convida você a todo momento a seguir adiante. Apesar de muitos momentos você querer parar. Eu tive muitos momentos querendo parar, cansada, exausta de olhar sessões e não dar certo, e voltar, e ter que voltar de novo. Mas, no frigir dos ovos, é uma estrada que lá na frente tem uma placa que chama para você vir. Você não sabe bem para quê, nem por quê, mas ela te chama. E aí eu estou falando muito especialmente por mim, né? Eu sempre senti, é uma questão de sentir mesmo, né? Um chamado em relação às credenciais. Para mim sempre foi um chamado no sentido de, ô Rosângela, vem, se desafia aí, vê se você realmente está aí nesse nível que você está achando que você está. É bem por aí. Então, eu sempre me lancei, né? Para tirar, eu fui direto para a PCC, eu não tirei o ACC, e eu fui, justamente para me desafiar, eu fui via portfólio, não fui via escola. Então, eu fiz o processo solo, sozinha, né? Mandei as sessões, fiz tudo aquilo, porque eu queria me desafiar, eu sempre busquei. Eu ouvi as pessoas, mas por que você não vai para a escola? Nada contra, mas eu quero passar por essa estrada, né? E o MCC também, então, de fato, como o Bob falou, né? Isso te traz maturidade, né? O processo em si, a estrada, que você não sabe, e aí vou dizer daqui a pouco quanto tempo vai levar, né?
E é bacana você não se cobrar por isso, né? Ah, e essa viagem eu vou fazer em 2 dias, tem que ser em 2 dias. Não faça essa besteira, porque essa pressão não vai deixar que você desfrute da estrada. Não vai permitir que você enjoy, né? Que você curta a viagem. E a viagem é do tamanho que é para cada um. Se vai durar 5 anos, 10, eu não sei. É a sua viagem, né? Então, é isso, né? MCC, para mim, foi isso. Olhar para essa estrada, seguir adiante, em alguns momentos querendo desistir, mas saber que tem um chamado lá na frente, eu tenho que seguir. Muito bom, É isso. muito bom. Ju. Acho que gostoso, assim, acho que mais coisas se relacionam aqui. Acho que primeiro, eu tenho uma cabeça muito pragmática, e eu meu pai era engenheiro, né? Então, eu acho que eu fui muito treinada com essa cabeça pragmática. E logo que eu comecei, sabendo, no momento em que eu era tida como jovem para entrar nessa carreira, que ainda não estava tão consolidada, desde que, quando eu me tornei coach, nos 5 anos seguintes, deu um boom. Então, quando eu entrei, eu ouvi assim, coisas como, antes, né? Antes de eu enveredar para esse caminho, que eu já namorava esse caminho desde 2008. E aí eu ouvi de alguém que era um mentor meu de carreira, falando assim, você tem que comer muito arroz com feijão ainda para ir para lá. E eu lembro que quando eu resolvi ir, até por essa minha cabeça mais pragmática, é muito legal de ver como dentro do coaching a gente pode ser fiel a quem a gente é, né? Então a gente aprende as habilidades, mas uma das características do MCC é justamente a gente poder ser verdadeiro, a gente poder ser autêntico e ter que ser autêntico. Então, o teu estilo de coaching, o teu estilo de entrega, ele vai ser muito conectado a quem você é. E quanto mais sênior, mais maduro, como o Bob falou, você for, mais essa autenticidade vai aparecer. E por eu ser muito prática, eu sempre fui por uma linha muito científica. Eu acabei enveredando pela neurociência, que é uma coisa que eu sou apaixonada, né? Eu fiz um caminho como a Rô de portfólio, apesar de eu ter feito desde o meu primeiro curso, eu também fiz algumas formações. Apesar de eu ter feito desde a primeira formação acreditada pela ICF, eu fiz caminhos de portfólio também. Mas, para mim, por que eu estou falando tudo isso? Porque a credencial, ela foi sempre a certeza de que o mercado, quando olhasse para mim, ia entender que eu era diferente e que eu tinha um selo de qualidade, né? Então, para mim, sempre foi muito importante isso. Esse selo de qualidade, esse selo de... Gente, é importante, porque tem tanta gente falando alto, tem tanta gente falando tanta coisa, é importante que eu tenha esse selo de qualidade, né? Então, a minha cabeça pragmática, ela vai muito para isso. Agora, do outro lado, essa jornada de MCC, e aí eu super me alinho também com a Rô e com o Bob, que é... Cara, eu costumo dizer assim, né? Eu falo para Deus que se eu tiver que fazer alguma coisa diferente na minha vida, ele vai ter que falar muito alto, porque eu não sei ser outra coisa. Assim, a minha vida, a coisa que mais me preenche na vida é saber que eu posso ser uma ferramenta de transformação e de facilitação na vida de outra pessoa. Né? A gente tinha entrado um pouco antes aqui desse painel e a gente estava conversando. Eu acredito demais em gente de verdade, fazendo ambientes de verdade, que produzem de verdade. E eu acredito demais que quanto mais conectado à nossa essência, quanto mais desprovido de medos, de travas, etc., mais produtivo a gente é. E melhor a gente torna o mundo ao nosso redor. Então é como se fosse um grande sistema, e nós, assim como coaches, a gente é uma peça fundamental para ajudar esse sistema a girar direito, a acontecer direito. E eu encontrei um propósito de vida nisso. Então, ser MCC, para mim, acho que tem essas duas coisas. Nunca parar de aprender, nunca parar de me desenvolver, nunca parar de me desafiar, nunca parar de buscar ser melhor amanhã do que eu sou hoje, e, ao mesmo tempo, ter um selo de qualidade, ter uma validação
que é uma coisa mais científica mesmo, sabe? Que a gente sabe que no mundo inteiro esse selo ele vai dizer a mesma coisa. Então, para mim, tem esses dois lados da mesma moeda. Verdade, verdade. E aí a gente vê como as pessoas, ao se tornarem coaches, né, elas ficam muito ansiosas de atender, enfim, aí a Rosângela sabe quanto tempo ela ficou para se formar, fazer a formação dela, nem é de coach, mas também de terapeuta, quanto tempo? Então, não é uma mágica, né? Eu acho que essa busca também da gente se qualificar, da gente realmente ter o nosso selo de qualidade, porque não é só na nossa profissão, eu sempre falo isso, às vezes quando vem falar assim para mim, não é só na nossa profissão, infelizmente, né? Temos várias profissões que são formados, enfim, não tem selo qualidade, infelizmente. Então, a gente busca esse selo de qualidade para a gente transformar, né? Transformar esse mundo que tanto precisa. Então, a gente está falando aqui de uma pauta, de um painel de reimaginar o futuro. Então, qual é o futuro que a gente quer ao nosso redor? Qual é o futuro que a gente quer dessas pessoas, das empresas, né? O que a gente precisa? A gente exerce competências muito importantes para o mundo, que é a escuta, que é a empatia, e que muitas pessoas ainda não exercem isso. Então, acho que cada vez mais a nossa profissão mostra o quanto a gente está fazendo bem para outras, né? Então, acho muito lindo, sou apaixonada também, não posso falar nada, porque eu sou apaixonada. Gente, agora eu quero saber de vocês, quanto tempo vocês levaram para ser CCC? Então, assim, tem muita gente ainda iniciante aqui, que está assistindo a gente. Então, eles precisam saber dessa trajetória. Então, quanto tempo levou, o que vocês decidiram, enfim, para que elas possam, nessa caminhada, entender qual é essa evolução de ser coach, né, e fazer as certificações. Fiquem à vontade. Vou falar com o Bob. Ah, Bob, você que é o decano. Eu? Tá bom, então vamos lá. Te pegou hoje, Bob? Hoje eu ganhei o chapéu de decano. Eu comecei minha trajetória como coach, que eu comentei com vocês lá atrás, no início dos anos 2000. E foi uma primeira formação. E foi uma formação com referência em PNL, que durante um tempo atendeu o meu desejo. Mas não sentia que faltava algo mais. E migrei mais para frente, né? Para os idos de 2009, eu fui fazer uma formação em coach ontológico com o Léo, de quem eu me tornei parceiro posteriormente, que me trouxe muita experiência e muito aprendizado sobre o meu ser. Futuramente, fui fazer uma formação em coach sistêmico para ampliar. Futuramente, fui fazer uma formação de mentor coach, aí quando eu já estava acreditado como TCC. Futuramente, fui fazer uma formação como supervisor. Então, é um caminho que eu venho percorrendo há quase 20 anos. E quando eu olho lá para trás, eu vejo que isso daí tem a ver com a minha história, né? Quando a Rosângela comentou de estrada, eu lembrei de um fato assim, que foi extremamente marcante quando eu fui fazer a minha primeira formação de coach. Meu filho estava querendo aprender Aikido e nós fomos na primeira aula de Aikido. Então, vai lá, treina, tal, também fui junto, fiz, não sei o quê. Estava lá. E no final da aula, o mestre senta com todos os alunos e pede para perguntar qualquer coisa. Bom, o Vitor, naquela época, eu estou falando, há 20 anos atrás, ele estava com 14 anos. Aí, o Vitor me perguntou assim, se eu quiser ser faixa preta de Aikido na primeira aula, né, quanto tempo demora, né? Aí o mestre virou para ele e falou o seguinte, olha, se você está aqui no pé de uma montanha, você quer chegar lá no topo da montanha, qual o caminho mais curto? Meu filho falou, subir em linha reta, né? Então, o mestre falou, então, se você subir em linha reta, então vamos lá, você provavelmente vai ter que treinar todo dia, 5 horas por dia, de domingo a domingo, e tem uma grande probabilidade de 1 ano você conseguir ser faixa preta. Mas você vai ter que se dedicar todo dia, vai fazer isso todo dia. Aí você tem que perguntar se esse é o melhor caminho e é o caminho que você quer seguir para subir essa montanha. Agora, existem outras possibilidades, né? Qual o caminho mais leve, talvez mais
suave. O caminho mais suave é você ir percorrendo essa montanha, porque você tem várias paisagens, vários pontos de vista, você tem lugares mais fáceis, mais difíceis, não sei o quê. E essa metáfora que ele usou com o meu filho, eu falo que foi um aprendizado para mim. Porque o caminho para a MCC, para mim, é exatamente esse, né? É uma conquista, né? Então, quando eu faço um curso com a Eliana, poxa vida, eu aprendo um bocado da Eliana, né? Eu nunca fiz curso com a Rosângela, né? Nós somos parceiros num curso, mas quando eu escuto uma palestra da Rosângela, eu aprendo da Rosângela. A Juliana, eu nunca tive aula com ela, tive só uma palestra com o Marcos, né? Então, quando eu estou convivendo com profissionais que são qualificados e vão se qualificando, eu também vou me qualificando. Perfeito. Então, isso daí é um processo que não tem caminho. Isso daí começou lá atrás. Mas, para chegar, né, a essa conquista, e aí eu quero só agregar algo que Ju colocou, o seguinte, assim, ter uma chancela de MCC é um reconhecimento pessoal também, é uma validação pessoal. Eu estou me validando e sei que o mercado, as pessoas também vão me validar, mas essa é uma validação primeiro, assim, poxa, eu sou competente, eu dou conta, né? Agora, não foi com a minha primeira formação, não foi com o primeiro programa que eu fiz, é uma jornada, é um caminho. Para mim, isso é uma jornada e essa jornada ela tem que ser curtida, ela tem que desfrutar, né? Eu vou fazendo uma analogia com moto, eu tenho muitos colegas que viajam de moto, né? A gente vai para a Argentina, vai para o Chile, vai para um monte de lugar, e eu tenho colegas que despacham a moto lá perto, eles pegam a moto e vão passear. Bom, eu não quero despachar a moto, eu quero sair da minha casa de moto, fazer o meu destino, a minha jornada, a viagem inteira de moto, porque o meu prazer é fazer a jornada de aprender viajando de moto, não é chegar lá só com a moto. É desfrutar dessa viagem. E o meu percurso como coach também tem muito, né, desse desfrutar desse meu papel. Daqui a pouco eu vou contar com um pouco mais de detalhe o que aconteceu na minha jornada específica de MCC. Mas o percurso foi esse. Eu acho isso ótimo você falar, principalmente que o caminho só existe quando a gente passa, né? A gente só pode... E, às vezes, o caminho não é tão curto assim, porque, às vezes, as pessoas querem antecipar, mas, antes de fazer o caminho, a gente também precisa se preparar, né? É muito fácil fazer o caminho, mas se você for para o Japão sem falar inglês, sem falar japonês, você vai falar, eu vi, mas não aproveitei tudo. Então, se prepare para que a jornada é longa, como qualquer outra jornada para aproveitar. Então, Ju, me fala aí um pouco, essa pergunta que a gente falou da SCC, porque tem muita gente aqui perguntando que são iniciantes e querem saber esse percurso, perguntaram até aqui quantas horas da gravação, né? Como é que foi isso, esse processo dos testes, né? Das avaliações? Vamos lá. Eu, desde que eu fiz a minha primeira formação para obter o MCC, foram exatamente 10 anos. Eu acho que foi super curioso, assim, porque eu comecei a minha primeira formação em outubro de 2010 e a minha credencial saiu dia 9 de outubro de 2020. Assim, eu tinha perdido meu pai para o Covid, fazia 2 meses, assim, e recebi dessa conquista um dia antes do meu aniversário. E foi super significativo para mim, porque dia 10/10, né, era meu aniversário, fazia 10 anos exatamente que eu tinha começado a minha primeira formação de coaching, e eu era a 10ª MCC do Brasil. Então, foi muito significativo para mim, assim, é uma coisa que eu nunca vou esquecer, né? Foi muito significativo. E eu estava me recuperando do falecimento do meu pai, que foi bem traumático, foi bem doído para a gente. E eu acho que, para mim, o que, desde o início, foi muito legal essa analogia do faixa preta, né? Ou do black belt, se a gente usasse até a questão que se fala em projetos. Porque acho que, desde o início, eu tive muito esse foco, assim, eu quero buscar ser a melhor que eu puder, né? Até porque, como a gente tem uma grande responsabilidade, a gente tem visto no mercado, assim, quanta coisa doida que tem sido feita por aí, a responsabilidade que a gente tem como coaches é gigante, assim como os psicólogos, assim como qualquer pessoa que vai trabalhar com transformação de mentalidade, com
no final das contas, até com um pouco de saúde emocional, que não é o nosso campo, que é o campo dos psicólogos, mas que a gente acaba tangenciando aí. Então, desde o início, eu tive muito, muito foco, e eu, não de uma forma ultra estruturada, mas eu planejei, né? Então, eu fui subindo degrau a degrau, acho que muito curtindo o processo por causa da missão que eu entendi para a minha vida, mas ao mesmo tempo sendo muito focada em cumprir o processo. Então, desde o início, por exemplo, para quem está começando agora, eu mantive um log que, inclusive, ele existe até hoje, eu não faço uma reunião de coaching sem registrar lá, eu tenho tudo registrado, até hoje eu tenho, assim, todo o meu histórico de coaching está registrado lá. Ao mesmo tempo, todo tipo de formação, todo tipo de... fosse uma formação ACTP ou ACSTH, ou fosse qualquer CCE, eu tenho uma pasta com tudo organizado, com tudo ali. Ou seja, eu não deixei para me organizar num determinado momento quando eu fosse fazer o application. Eu já vim me organizando ao longo de todo o tempo. Então, o meu foco na meta, ele sempre esteve ali. Eu fui curtindo a jornada, mas tendo esse foco na meta. Então, eu tenho esse objetivo. Acho que uma coisa muito importante, eu acho que até recentemente, por a gente ter muito poucos MCCs no Brasil, MCC era meio que uma... poucas pessoas vão chegar lá. E eu acho que as pessoas se contentam, ou quando chegam no PCC, já tá bom, gente, já sou PCC, já tá bom. E eu acho muito legal o que o Bob trouxe, que cara, até para a gente poder ser realmente uma categoria de coaches diferenciada, a gente nunca pode parar de se desafiar. E o nosso papel é desafiar os nossos clientes, é ajudar com que eles sejam a sua melhor versão sempre. E a gente tem que walk the talk. A gente tem que buscar isso também, né? Então, perguntaram aqui sobre processo, como fazer, eu não sei se esse é o melhor fórum para isso. Acho que talvez exista lá no site da ICF, tanto a ICF Brasil como a ICF Global, você tem lá todos os caminhos para credencial, então você tem caminho portfólio, você tem caminhos a partir dos diferentes cursos, e com certeza o pessoal da ICF vai poder ajudar, vai poder te esclarecer. Mas o que eu deixaria é isso. Se você quer sempre desafiar os seus clientes, você precisa incorporar isso para a sua própria vida, né? Se desafie, busque sempre ser o seu melhor. Quanto melhor você for, melhor coach você vai ser. E buscar essa credencial MCC é que nem buscar ser faixa preta no Aikido, né, que você falou. E Aikido, cara, Aikido é uma mega de uma arte marcial bacana, porque é você usar a energia do seu oponente contra ele, né? Então, é uma super de uma analogia, porque é uma forma diferente de arte marcial. Então, acho que cabe muito aqui. Muito bem, muito bem. Agora vamos... Eu sou faixa branca no karatê, viu? Minha pretensão é a preta, viu, Bob? Você me aguarde, me aguarde. Rosângela. Então, eu estava aqui matutando, né? Ouvindo a Juliana, o Bob matutando dentro de mim, assim. Quando eu tirei a credencial PCC, não veio automaticamente na minha cabeça que eu queria o MCC. Automaticamente, não veio. Eu não tinha essa meta, Mas eu tinha eu gosto de falar alguns termos, né? Um comichão dentro de mim, assim, sempre tive. Que é esse que a Pedrosa pôs ali, né? Esse comichão de aprender sempre, aprender sempre. Isso é algo que me persegue, né? E sempre me questionar muito de quem eu era, o que eu fazia, isso sempre eu tive, independente das credenciais, isso é meu. Então, eu comecei a desfrutar do PCC, porque tem isso também, né? Você acabou de tirar sua credencial, então você tem 3 anos para renovar, vamos desfrutar, né? Porque a credencial, na minha opinião, é um selo mas na verdade, assim, eu sou muito adepta de olhar muito para a sua credencial interna. Então, de fato, eu me sinto PCC, eu me sinto MCC, eu acredito, né? Eu vou muito por aí. E aí, passou 3 anos da minha credencial, renovei, e eu comecei a ouvir coisas do tipo assim, não vai tirar seu MCC? Você já é uma MCC. Quando eu ouvia isso, eu soava estranho para mim, porque lá dentro de mim
Eu não acreditava. Várias pessoas falavam, mas lá no fundo eu desconfiava. Não sou MCC. Isso aí está muito distante. Era uma conversa que eu tinha comigo, né? Diga-se de passagem, uma conversa que trabalhava contra o que eu já era. Então, para vocês todos que estão me ouvindo, eu estou falando de coração mesmo agora, né? Para aqueles que ainda não entraram na ICF, já eu vi aqui no chat, entrem, façam parte. Para os que estão buscando o seu PCC ou estão querendo buscar, vem para essa estrada, porque é uma estrada que vai legitimar, na minha opinião, a sua maturidade emocional. Então, aí eu comecei a pensar, a trabalhar isso. Aí eu entendi, né, que eu precisava desembolar algumas camadas internas minhas para chegar perto do MCC. Porque não adiantava o outro ver que eu era MCC se eu não via. Tá? E aí começou a minha estrada. Foi aí que começou a minha estrada para MCC. E uma estrada de uma conversa que muitas vezes me tirava o tapete e dizia: você não vai chegar lá. Esquece. Não. E agora eu vou abrir para vocês, até antecipadamente, quem saiba, né? Mas acho que é o momento. A ponto de, no final, eu ter as 2 sessões prontas, depois de muita mentoria, busquei muitos mentores, justamente para conhecer, obviamente, mas para olhar, né? E nas últimas etapas, nos finais, né? Nos últimos tempos do jogo, um mentor disse para mim: essas 2 sessões estão excelentes, pode enviar. Você vai passar. Foi isso que eu ouvi, foi a última fala. Mas lá dentro de mim, eu tinha dúvidas. Mas eu enviei e não passei. Quando eu não passei, eu olhei e falei: pera lá, gente, chega dessa conversa de duvidar de mim mesmo. Eu vou me apropriar dessa história. Eu comecei a ficar brava. E aí eu passei a me auto-mentorar. Não quero mais mentor. Estou até depondo contra aqui a eu mesma. Não, mas não é depor contra. Eu precisei de várias para chegar nesse nível, né? De vários processos. Então, no final, eu falei: chega, eu vou escutar as minhas sessões e eu vou definir. Pronto. Mas nesse momento, eu já estava madura o suficiente, já existia dentro de mim uma conversa mais integrada, mais coerente. E foi em um mês, eu tirei 2 sessões, de 5 que eu tinha gravado, já estava na prateleira, e dessas 2 eu falei: vai ser essas 2, e passei. Então, essa estrada é um convite para que você desembole as suas camadas internas, no mínimo, para que você possa ser um melhor coach. Se você vai no final receber o selo, isso é consequência, é um detalhe. Mas eu tenho certeza que eu passei depois disso a ser infinitamente melhor para os meus clientes, porque o processo todo mexe com você, mexe com a sua estrutura emocional, mexe com dentro, mexe com, sabe, assim, então... e o tempo é relativo, é o tempo necessário para você criar essa maturidade, para acreditar que você pode. Ou que talvez você já seja um MCC, você só não se apropriou. Então, era isso que eu queria falar. Muito bom, Rosângela. Tem aqui um depoimento, né, da Carla Zana, que eu acho que faz sentido aí por tudo que vocês falaram, né? Gostaria de compartilhar aqui com vocês que estou na jornada MCC há mais de 5 anos. Sou coach desde 2001, tenho mais de 6 mil horas de experiência, estou na liderança da ICF no Brasil desde a sua formação, mas ainda não tenho selo MCC. Contei isso porque acredito que ser MCC vem antes de ter a credencial MCC. E cada um tem sua jornada e seu tempo, e isso não tem a ver com ser um bom coach, mas sim com as escolhas que fazemos. Queridos Ju, Bob e Ró, isso faz sentido para vocês? Karine, deixa eu engatar nisso que Carla falou e que Rosângela falou. Porque acho que faz todo sentido. O MCC começa dentro da gente. Eu também, na minha primeira tentativa, eu não fui validado como MCC.
E confesso que eu fiquei com muita raiva, porque escutar do mentor, não, suas sessões estão boas, você pode mandar, que é praticamente certo, né? Tudo bem. E daí, quando vem aquele retorno, assim, mas vem uma frustração, né? Dá vontade de sair lá do topo e falar besteira, não quero mais fazer isso, não quero, né? Vem aquela emoção, né, de frustração, mas espera aí, o que é, né? Deixa eu olhar para isso, deixa eu olhar para dentro, não é para fora. Exatamente o que a Rosângela falou, não é para fora. E assim, eu tinha mentores que ficavam, não, vai logo, já faz outra sessão, mano, fala, não é fazer outra sessão, não é isso daí. Enquanto eu não me transformei, eu não comecei a fazer distinções dentro de mim, eu não conseguia chegar. E não era o outro que ia me validar, aí é que eu ficava. Essa validação ela é interna, não é externa. Alguém está nos validando, eu concordo, a nossa sessão ela é encaminhada. Então, isso que você falou, Carla, tem tudo a ver, né, com esse processo, só que essa distinção é uma distinção interna, não é externa. Qual é a sutileza, né? O que é que eu preciso me lapidar? Exatamente. O que eu preciso, né? Onde que está a sutileza? Onde que está o detalhe? Onde que está o detalhe da minha escuta? Né? Em que momento que eu me ausento da sessão? A gente fala tanto de presença. Em que momento que eu me ausento da sessão, eu me ausento do cliente? Daqui a pouco, opa, tem que balançar a cabeça e voltar. Até perceber que isso acontece, que aí é que está a sutileza, aí é que está a diferença. Então, Rô, eu sou extremamente parceiro seu nessa jornada, porque é exatamente isso daí. Eu quero ver Tiju. Tiju também teve algum percalço aí nesse sentido, né? Mas claro. É isso que na minha, eu vou usar plural, porque quando eu escuto o Rô e escuto o Carla falando, é o que nos lapida, é o que nos prepara. Sim. Exatamente para isso. Vamos lá, Ju. É isso mesmo. Então, eu até respondi aqui para a Carlinha, diferente da Rô, gente, eu não sou uma mulher que sabe multitarefar, tá, pessoal? Então, eu não consigo responder e ficar assim. Aí eu estou no chat e estou aqui. Não, eu não consigo, tá, pessoal? Eu sou super bully focada. Mas eu super concordo com a Ká, eu acho que tem 2 pontos, assim. Um lado cara, para mim, MCC é muito mais do que saber fazer uma boa sessão de coaching. É muito mais amplo. E tem muito a ver com a palavra que o Bob está usando várias vezes, que é maturidade. Então, é a maturidade, é a ética, a forma com que você vai lidar com todos os stakeholders que estão num processo, a fidelidade que você vai ter com o teu cliente, a sinceridade que você vai ter consigo mesmo durante o processo, e não só naquela via com o cliente, mas com tudo que o cerca. Então, assim, eu acho que ser corajoso, inclusive, para lidar com as suas próprias inseguranças e tomar riscos, para ser fiel aos seus valores e fiel aos compromissos éticos que você tem. Então, CMCC é muito mais que um título, sem dúvida nenhuma. CMCC, para mim, é uma busca contínua do autodesenvolvimento, da autossuperação e um aumento contínuo dessa mentalidade de que estamos a serviço de algo. Ser MCC é entender que não é mais sobre nós. Ser MCC é entender que é sobre o outro, que é sobre servir, que é sobre usar aquela palavra, né, que tem muita gente que detesta, que é empoderar, que é sobre... De novo, né, para mim é muito forte isso. Impactar ambientes de forma que eles sejam ambientes com pessoas de verdade, com produtividade de verdade, um mundo melhor. Isso para mim é ser MCC. Quando a gente busca uma credencial, aí é o outro lado que eu vou falar, talvez o que eu gostaria de deixar de estímulo para as pessoas, e aí eu não sei se tem a ver com sermos brasileiros ou termos há pouco tempo mais MCCs nesse mercado, mas, cara, acredita, é um pouco como a Rô falou, sabe? Menos trava, sabe? Para mim, o Bob até falou, os seus percalços. Pô, eu tive várias dúvidas internas, tive várias, mano, não vou nunca conseguir, imagina se eu vou conseguir chegar lá.
Mas eu acho que talvez a diferença é que eu não deixei isso me parar. Então, por exemplo, quando eu fui mandar lá as gravações, o que eu fiz? Eu peguei, fiz um processo com uma pessoa especificamente para fazer gravações para mandar para lá, né? Eu fiz direto lá fora. E aí foi assim, eu mandei 2, uma passou na trave, gente, a outra passou, mas uma passou na trave. Gol é gol, né? Gol foi gol, beleza, vamos em frente. Então eu acho que é um pouco menos desse da gente, de novo, talvez ser um pouco mais pragmático, sabe? Assim, cara, vai, tipo, menos, vai, só vai, sabe? Vai, porque é que nem aquela frase lá que eu não lembro de quem é, sem saber que era impossível, foi lá e fez, né? Então, vai, joga, né? E se errar, e se não passar, tudo bem. Tudo bem também, faz parte da jornada, mas pelo menos você foi lá e tentou. É uma coisa que eu sempre falo pro meu filho. É o meu filho de 18 anos, aquela fase fácil de lidar, né? Eu falo para ele assim, cara, o que me deixa bravo é quando você nem tenta. Pelo menos tenta. Se errar, errou, mas pelo menos você tentou. Então, é um pouco dessa mensagem, assim, sabe? Lógico, todo mundo tem MCC? Claro que não. Porque é isso que a Carlinha falou. Ser MCC é mais importante do que ter o MCC. Mas, ao mesmo tempo, aí é voltar para aquela autopercepção muito genuína, aquela honestidade com a gente mesmo, de falar, por que eu não estou indo? É porque eu verdadeiramente estou satisfeito com onde eu estou? Show de bola. Ou é porque eu acho que eu não vou conseguir? Daí a história é outra. Daí eu diria, vai, pelo menos tenta. Enfim, é um pouco disso. E aqui a Carla fala até assim, que ela não se sente ainda totalmente preparada, né? E é engraçado isso até, Carla, porque também eu estou me preparando para fazer o PCC. E às vezes eu falo assim, eu acho que eu não estou preparada, mas Karine, faz. E eu acho que tem esse momento, e essas negativas, né? Igual a vestibular, não passei. E você, gente, será que está preparado para fazer isso? Eu acho que tem todo um momento da gente também refletir se a gente está nesse momento, se é isso que você quer, essa validação, se você vai se preparar, porque é uma preparação, né? Assim como todos nós, como todos eles passaram aí pelo atletismo, pelos desafios, você precisa estar preparado. Ninguém vai subir numa moto sem estar preparado, você tem que estar preparado. Ninguém vai subir no cavalo sem estar preparado, precisa ter essa preparação. E o que eu sinto às vezes, assim, até eu como a estudante também, tentando passar esse processo, é que eu sinto muitas pessoas com um imediatismo muito grande, né? Acabei de me formar, acabei de fazer um coaching, então vou fazer logo a credencial. Calma, é igual a MBA, você não sai da faculdade para fazer MBA, vai praticar um pouquinho para você entender o que você quer. Porque às vezes a gente está muito imaturo, como o Bob falou, a gente está no caminho da estrada, a gente não sabe o que vai passar, a gente precisa experimentar. Então, às vezes, essa ansiedade, tenta, passa, né, faz o teste. Eu acho que entrar numa comunidade como a ICF, que é uma comunidade maravilhosa, nos ensina muito. Quem não é ICF pode entrar na nossa comunidade, que nos ensina a como a gente amadurecer, a como a gente entender o nosso código de ética, como entender esse processo, e as pessoas não só virar a escola é bacana, a escola a gente vai ter a teoria, mas entender esse processo de crescimento do ser. Vou falar uma coisa ótima, não é o fazer coach, é o ser coach, é o ser mesmo, eu sou realmente isso que eu quero me propor. Então, isso é maravilhoso, assim, maravilhosas dicas de vocês. Gente, eu tenho uma pergunta aqui, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Posso só, Karine, só fazer um pitaco na sua fala, que eu acho que é muito importante, não deixar passar, né? Assim, ó, eu acho que tem dois lados aí, ó. Às vezes, e estou falando de mim, às vezes a gente acredita que não está preparada, e talvez esteja. E aí, por acreditar internamente, desconfiar, você não monta no cavalo. E ele sai. Passou. Então, monta no cavalo para ver se você está preparado. E se você não tiver, se prepara em cima do cavalo, entende? É isso que eu queria dizer, eu não queria deixar passar batido, porque eu, por muito tempo, fiquei muito tempo acreditando em muito tempo da vida. A vida te espera, né? É um chamado, como eu falei, para mim é um chamado. Então, ele está lá te esperando, monta no cavalo, vai, se cair, cai, levanta, sobe de novo, né? Não, gente, vamos montar no cavalo. Eu também estou nessa de montar no cavalo. O cavalo tá lá, vou montar no cavalo. Está encilhado. Eu já estou lá, sei lá,
Gente, a gente tem aqui 20 minutinhos e tem algumas perguntas aqui, né? Que, primeiro, vários elogios, assim, vocês estão, assim, de parabéns, né? A Eliana fala aqui, né? CMCC presume-se a capacidade de se aceitar, aceitar suas vulnerabilidades e arriscar a ser reprovado, reprovada, faz parte dessa aceitação. É aquela história, vamos pagar o preço, né? A gente tem que pagar o preço às vezes pode ser reprovação, e a gente pensar, será que é isso mesmo ou não, né? Estar preparado, né? A Tatiana colocou, esse cavalo entrou no campo mesmo, então, meu filho, quem ainda não subiu no cavalo, faça favor de subir, porque, como diz a Rosane, está laceado, está tudo bonitinho, é só de subir, e aí para ter essa coragem, né? Eu tenho uma pergunta aqui, interessante. Cá, desculpa, eu preciso fazer um comentário. Gente, quando eu fazia volteio, eu já caí com o cavalo. Pior do que todas as coisas, mais do que cair do cavalo, eu caí com o cavalo. Então, gente, cai com o cavalo. Tá tudo certo, levanta e vai. Sobrevive, né, Ju? Sobrevive. Isso. Cair com o cavalo, cara. Essa é nova, né? Olha, todas as perguntas que a gente viu aqui, eu acho que vocês já responderam. Agora, eu tenho duas, né, para a gente finalizar o nosso painel, que a gente só tem 15 minutinhos. A primeira é, qual a dica de vocês para todos esses coaches para trilhar esse caminho de credenciamento? Rapidão, assim. O que vocês dão dicas hoje? Quem está hoje? Eu sei, sobe no cavalo, arrisca. Mas quais são as dicas, talvez técnicas? O que vocês podem dizer assim, essas pessoas que estão trilhando para o NCC? Então vai. Você jogou a bola, ninguém falou. Acho que a primeira dica, e hoje cada vez está mais forte, é fazer supervisão. Uhum. Supervisão. A mentoria trabalha muito com a gente, as competências, os nossos comportamentos, nos dá uma boa guia, uma boa referência. Mas isso é algo de fora. E a supervisão nos traz para dentro. Supervisão em coaching não é olhar o que acontece fora da sessão, o que acontece conosco dentro da sessão. O que acontece comigo quando eu estou frente ao meu cliente. Então, a dica principal é faça supervisão. A mentoria tem uma obrigatoriedade, tem tudo, mas a supervisão é fundamental. E uma coisa que é muito bacana em supervisão é que supervisão não é que o supervisor ele é mais que o coach, não. Ele é igual, ele é um par do coach. Ele compartilha experiências, ele compartilha aprendizagem, ele compartilha as vivências dele. Exatamente o que nós estamos fazendo assim. Ai, que bacana que vocês estão trazendo depoimentos de tudo que aconteceu com vocês. É isso mesmo. Se for olhar, isso aqui está mais como uma supervisão do que um painel, porque nós estamos nos trazendo para cada um de vocês. E a supervisão tem exatamente essa função, mostrar que a gente é igual, é um caminho. Eu falo, o que nos distingue como MCC, como PCC, como ACC, como mentor coach, como coach supervisor? O que nos distingue é só capacidade de fazer distinções. Agora, coach todos nós somos. Agora, esse crescimento, esse aprender a olhar para dentro, é uma distinção que contribui com que eu seja diferente na minha atuação profissional, que a Juliana seja diferente na atuação dela, que a Rosângela seja diferente. Mas é uma distinção muito interna e cada um precisa aprender a olhar para si. E saber que nós somos imperfeitos e vulneráveis o tempo todo. Perfeito, perfeito. Isso, e aí, isso é a minha... Oi, desculpa, Cássio. Não, eu estou dizendo para quem ainda não é ICF, a gente sabe que a gente tem vários grupos de supervisão, que o nosso grupo, né, inclusive Bob, já foi também um dos supervisores. Então, aproveitem, gente, porque eu acho que a dica dele é sensacional. Acho que... Rosângela também tem grupo, também tem grupo, o Ju também tem. Eliana, que está aqui, também tem grupo, né? Nós temos vários colegas aqui que atuam. Isso. Então, e outra, não quer dizer que nós somos melhores ou piores que ninguém, tá?
Só isso. Eu acho que isso é muito importante, porque as pessoas, é melhor ou pior, não é, não. Não tem, não é essa classificação, não é essa categorização que a gente tem que trazer. Para mim, é a capacidade de fazer distinções, só isso. Perfeito. Rosângela, qual é a sua dica? Então, a palavra que me vem à cabeça nesse momento, não sai dela, então vou falar, é ousar, né? Eu acho que a gente tem que ser atrevido no sentido de ousar se conhecer mais profundamente. Se vai ser através de uma supervisão ou de uma mentoria, porque eu particularmente quero defender aqui uma linha que eu comecei a atuar, né? Que não é supervisão, mas é uma mentoria que eu intitulei de orgânica, onde eu olho para dentro mesmo do cliente, né? Do mentee, e que eu entendi na minha jornada que foi só olhando muito profundamente para dentro de mim que eu cheguei onde eu cheguei, né? Então, é que você busque um processo, se vai ser supervisão, se vai ser mentoria, eu não sei, mas um processo profundo que você possa olhar para as suas camadas internas e ir desembolando, né? Eu gosto muito dessa palavra, ir desembolando para você ir, na medida que você vai desembolando, você vai aproximando de você o que você almeja para a sua vida. E às vezes a gente acredita que precisa de muito tempo, nem sempre. Depende de como você vai desembolar e do quão efetivo é esse desembolar. Se for efetivo, se for pontual, você traz agilidade emocional para você. E quando você menos espera, você já está montada no cavalo e galopando. voltar ao cavalo, né? Então, assim, essa é a minha dica. Ousem, né? Se joguem, se lancem para conhecer. Se de repente você não está vendo que você pode estar sendo já um MCC na sua vida e não se deu conta. E só está faltando a credencial, ou talvez um PCC, né? É isso. Muito bom, muito bom. Ju? Acho que vou na linha das provocações e discussões que a gente fez aqui. Acho que existe uma diferença da tua jornada entre ser um MCC e ter um MCC, né? Acho que na jornada do ser um MCC é o que os mestres estão dizendo aqui. É você buscar estudar constantemente. Se você tiver que, cara, tem dúvida, quer treinar, faz supervisão, faz laboratório, faz mentoria, grave sessões, se escute, enfim, faça tudo que você puder e busque essa jornada de autoconhecimento, né? De autoconhecimento e amadurecimento, que é muito do que foi falado aqui. Essa é a jornada de ser um MCC, né? E pratique, se distenda, aprenda com aquilo, nunca se contente com onde você já chegou. Essa é a jornada para ser um MCC. Para ter um MCC, eu acrescentaria a pitada de organização, meta e foco, né? Então, é assim, vai lá no site da ICF, vê o que precisa para você chegar lá e começa a se organizar, traça um caminho para chegar lá. Mas é o que a gente já falou, para um coach, ser MCC, para mim, é uma condição sine qua non, não tem negociação, a gente tem que buscar ser um MCC de coração, de competência, de capacidade. Ter um MCC é uma opção. E aí, esse ter um MCC, você vai se organizar se você quiser ter a credencial. Ser o MCC não é uma opção. Inclusive porque a gente está num mercado hoje que a gente tem que combater com qualidade. A gente tem que... nós temos a responsabilidade de entregar um serviço de verdade, porque o mundo precisa ser curado de verdade, ser produtivo de verdade, ser eficaz de verdade, e não ser enganado, né? Exatamente. Enfim, acho que eu fui além. Muito bom! Adorei. Gente, olha, tem muitas perguntas já foram respondidas, outras não é o fórum, né? Como a Ju falou, se vocês quiserem saber mais sobre o processo de MCC, a gente tem no site da ICF, tem o passo a passo, também tem a nossa comunidade que pode ajudar, então vocês podem entrar em contato com a gente, que a gente tem fóruns aqui, tem até grupos para falar sobre credenciamento, então busquem a ICF, mas agora não dá, porque é muita coisa, então eu acho que é bom vocês, se vocês quiserem tirar dúvidas, a ICF está aqui
de braços abertos para que a gente possa ajudar vocês. O restante só foi Karine, eu acho que não é só ICF, nós aqui também estamos à disposição. Isso, Joana a nossa compartilhou comunidade. os nossos contatos aqui. Isso. Estamos à disposição para continuar essa conversa. Não dá para continuar aqui com todo mundo, mas eu falo da ICF com os contatos. Nós somos ICF, né? Quando a gente fala ICF, nós somos ICF. Então, quando eu falei ICF, Decano, eu falei para todos, viu? Sim, senhora. Para que todos saibam. Você é minha baiana favorita. E porque, assim, nós somos a comunidade, mas os contatos de Bob, de Juliana e de Rosângela estão aí no chat. Vocês também podem entrar em contato diretamente com eles, né? E também tirar suas dúvidas. Para finalizar, a gente tem 8 minutos apenas. O que a grande pergunta que a gente quer, e por ser o tema, né, da ICW, é como vocês imaginam o futuro do coach neste novo mundo? É só assim, o que vocês imaginam mesmo, uma frase, uma inspiração nesse novo mundo que nós estamos vivendo e passando por isso. A Ju falou muito sobre isso, sobre não só ela ser coach, mas ela fazer parte desse ecossistema de transformação, de mudança. Então, como é que você vê isso, Ju, esse futuro? Cara, eu vejo que se a gente continuar fazendo a nossa lição de casa direitinho, se a gente continuar nessa excelência da comunidade, da gente buscar se desenvolver sempre, eu acho que o coaching ele vai virar cada vez mais uma peça fundamental, eu acho, tá? Se a gente fizer a lição de casa direitinho, isso vai ser cada vez mais, porque, gente, vamos combinar, não sei vocês, mas eu, apesar de saber um monte de coisa, como eu preciso de ajuda. Como eu preciso de ajuda para pensar, como eu preciso de ajuda para me conhecer, como eu preciso de ajuda para definir meta, como eu preciso de ajuda para avançar. Então, assim, já se descobriu que essa ferramenta ela é muito poderosa, né? Então, se a gente fizer o nosso trabalho direitinho, eu não sei, tá? Pode ser que eu esteja viajando, mas eu acho que a gente nunca vai ser substituído pela inteligência artificial, tá? Eu acho que a gente sempre vai ter um lugar. É a minha percepção. Bob? A minha reflexão é a seguinte: se coaching vai virar uma profissão reconhecida ou não, não sei. E eu, particularmente, uma defesa muito pessoal, particularmente gostaria que não fosse, porque senão começa a ter muitas regras, mas isso é uma posição muito particular. Mas eu acredito que o futuro do coach ele é muito amplo e muito grande, quando é um trabalho de excelência, quando é um trabalho de estar com o outro, quando é um trabalho de contribuir com mudanças e transformações. E o coach não caminha sozinho, porque o coach ele caminha junto com a filosofia, ele caminha junto com a ontologia, ele caminha junto com mindfulness, ele caminha junto com uma série de outras escolas e outros conceitos, que não caminha sozinho. O coach vem em evolução e transformação constante. Agora, o que tem para mim de diferencial é a gente estar próximo de pessoas que fazem trabalho de qualidade excelente. Então, cada vez que eu escuto Juliana, que eu escuto Rosângela, elas me colocam para refletir e me desenvolver. Quando eu escuto Eliana, ela me coloca para refletir e desenvolver. E eu estou falando nós quatro, porque nós estamos quatro no Conselho Diretivo da ICF, e o que a gente mais tem é pergunta e menos resposta dentro do Conselho Diretivo da ICF. O que a gente tem é de reflexão. Então, essa reflexão é que vai levar o coaching para o futuro. Eu estou extremamente feliz de perceber que há 5 anos atrás se falava que as empresas iriam começar a buscar coaches credenciados. E hoje, cada vez mais acontece. As empresas querem saber, ok, aonde você fez sua formação e qual a sua credencial. E outra, estão pedindo cada vez mais de PCC para cima. Por quê? Porque eu acho que quem é um coach que tem uma credencial PCC, ele tem um diferencial no mercado.
eu já falei, não é porque ele é melhor ou porque ele é pior, é porque ele tem, né, uma credencial validada, reconhecida. E isso cada vez mais vai acontecer. Então, que bom que nós temos isso, que bom que nós estamos sendo validados dentro de um mercado que passa a buscar o quê? Qual é a sua norma ISO, né? Dentro do mundo organizacional, venha do mundo organizacional, você tem uma chancela lá, ISO 9000, ISO 9002, ISO 9012, é um padrão de referência. E tem uma chancela ICF, é um padrão de referência. Então, eu vejo isso com muito bons olhos e cada vez mais trabalho para a gente. Muito bom, muito bom. Rosângela. Então, eu acredito fortemente que, até ouvindo, né, e cada vez validando mais a palestra do Eduardo Camelo, né, eu penso que o futuro clama, pede, urge por uma experiência singular. Acho que as pessoas estão buscando experiências singulares. Elas não estão buscando mais do mesmo, elas querem ser atendidas nas suas reais necessidades, naquilo que importa. E foi muito interessante essa semana, rapidamente, eu estava ouvindo uma live do CEO do Circo de Solé, e o cara perguntou, pela Harvard, né, Business Review, o cara perguntou para ele assim, quanto tempo que vocês, desde criar uma ideia até a ideia ficar pronta e colocar no palco, quanto tempo leva isso? Ele disse, de 12 a 24 meses. A gente digere tudo isso, passa por todo o processo, apresenta para nosso staff, para ver se aprova, para colocar no palco. E dentro do palco, nós temos pessoas que ficam olhando para ver se aquela apresentação está encantando cada pessoa no palco. Então, essa experiência singular é o que a ICF oferece para nós. Você tem na ICF um menu de situações, de atividades que te convidam a você encontrar a sua singularidade como coach, seja ACC, PCC ou MCC, o que for. E é isso que você vai dar para o seu cliente. E, na minha opinião, é isso que o futuro pede. O futuro é hoje, né, gente? Não é amanhã. É isso. Mensagem final, eu acho que é isso, a gente buscar a nossa singularidade. Isso. Gente, muito obrigada. A gente já está finalizando o nosso painel. Queria agradecer a todos que estavam participando, que participaram aí nesse painel, aos convidados. Foi muita coisa legal que a gente ouviu. Acho que todo mundo ficou assim bem encantado. E quem está buscando essa credencial, com certeza se inspirou em vocês. É uma jornada mesmo. Não é fácil. Então, a gente aqui está para transformação, e toda transformação, a borboletinha fica ali um tempão para sair a borboleta, então a gente precisa realmente amadurecer para que a gente possa virar essa borboleta e inspirar muitas pessoas, né, por esse mundo. Agradeço de montão, agradeço a parceria, agradeço a Joana, agradeço a Clélia também, que esteve aí no nosso back-off, a Ana também, que ficou aí do nosso back-off, né, Ana? Então, muito obrigado. Aproveite a programação da ICF, da Semana Internacional de Coach. Hoje a gente tem muitas coisas legais e amanhã também, tá? Um beijo grande e até mais. Beijo, muito obrigada, tchau, pessoal. todos. Tchau. Obrigado, gente. Obrigadão. Obrigada.